você é outra pessoa, você é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí eu vejo a irmã falando de Paulo, vejo outro falando de Paulo, falo, que alegria, que bom. Um homem exemplo para nós cristãos, um homem que nos ensina a caminhar com ele. Essa é a diferença. Paulo nos ensina a caminhar e sermos diferentes, fazer a diferença. Não importa quem está aqui em cima, não importa quem vai pregar, não importa quem está louvando, mas Paulo nos mostra que é seguir ao alvo, que é Jesus Cristo. Quando nós somos transformados pelo poder de Deus, nada vai mudar a nossa história diante do mundo. Porque o mundo nos leva a nos desistir. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, o mundo não vai nos mudar. O mundo não tem forma para nos moldar. O que nos molda é Cristo Jesus. E se nós vivermos no caráter de Cristo, nós seremos moldados de acordo com a presença do Senhor. Aleluia. Quem puder ficar de pé, meu querido, Atos 21, Atos capítulo 21, versículo 4 e diante, vai nos dizer assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagens, e acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. E quando a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos e Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. E no dia seguinte, partindo e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele o próprio pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. E quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fizeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Pode sentar, meus queridos. Aleluia. Amado, olhando para o texto e como Deus transforma um homem. Paulo era um homem que antes não conhecia Jesus, mas ele caminhando para Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Interessante que ao ter um encontro, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Aquele homem nunca mais retrocedeu. Aquele homem nunca mais olhou para trás. E ele continuou firme no alvo que era Cristo, porque naquele dia ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos buscar para nossas vidas. Se nós queremos ter um avivamento espiritual, se nós queremos ser cheios da graça de Deus, olharmos o que Deus fez conosco e não voltar para trás e não retrocedermos, mas continuar firme, mesmo com dificuldade, mesmo com terremoto, mesmo com ventania, mas continuarmos na presença do Senhor. A vida de Paulo sempre foi um exemplo para os cristãos de toda a época. Não foi do tempo de Paulo, não foi naquele tempo. Ele continua transformando vida. Se nós olharmos para a vida de Paulo e estudar a história de Paulo, ele continua transformando as nossas vidas. E nós somos transformados a cada dia que lemos a palavra do Senhor. E olhando para ele, amado, ele continua transformando. E esse capítulo de Atos nos demonstra com a Cristo que deu a Paulo a força moral para menosprezar o sofrimento e a morte enquanto cumpria o seu dever.
Amado, Deus, Ele deu uma força para Paulo. E Paulo não temia: estou pronto não só para ser preso, mas estou pronto para morrer e para cumprir o ID de Jesus. Ele me chamou, Ele me transformou. Não importa o que vai acontecer comigo, se é a morte, eu irei. Então, amado, nós temos que continuar firme. Há um propósito de Deus para nossas vidas. É não desistir, é continuar caminhando para o alvo e receber a vitória sobre as nossas vidas. Se nós queremos ser vitoriosos, não podemos olhar para trás, é continuar. Amado, eu sei que aqui não tem esse povo, só lá na igreja metodista Casa Hope. Aqui não tem. Aqui é um povo abençoado por Deus. Mas lá, amado, tem hora que fala: Senhor, a irmão me liga: pastor, não vou no culto hoje, sabe? Vai vir um pedreiro aqui de noite, olhar telhado. Eu falei: me dá vontade de dar uma resposta, mas eu me calo. Coloco, melhor me calar, senão eu vou perder teu irmão da igreja, né? Mesmo com dificuldade está indo, né? Então Deus uma hora vai transformar. Eu sei que aqui não tem esse irmão. Eu sei que não. Os que faltaram hoje, todos trabalhando em nome de Jesus. Porque essa é uma verdade. Nós estamos na periferia. O trabalho está tudo pelo centro. Essa é uma dificuldade que nós, a igreja da periferia, sofre. Essa é uma verdade. Mas tem uns, amados, que traz uma desculpa que não dá. Fala: Senhor, tem misericórdia desse irmão, dá graça, dá sabedoria. Entra, Senhor, transforma essa vida. Tem pessoas que é difícil lidar, mas que não tem, só lá. Graças a Deus. É só lá tem, mas aqui não tem, graças a Deus. Mas nós temos que olhar: Paulo sempre vivia à altura da exortação que deu após os outros. Amados, sede vigilante. É o que a palavra diz: sede vigilante, permanecei firme na fé, portai-vos varonivelmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:3, seja vigilante, seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo. O homem não pode fortalecer, nada pode fortalecer, o dinheiro não pode fortalecer, nada, mas o Espírito Santo de Deus seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Quando nós somos fortalecidos pelo poder de Deus, nada impede a nossa caminhada com Cristo. Nada impede o caminhar com Ele. Nada impede, amado. No texto podemos ver não só a vida de Paulo, como também outros discípulos, que certamente eram e é exemplo para nós nos dias de hoje. Não fica no passado, continua sendo exemplo para nossas vidas no dia de hoje. Se nós buscarmos viver na presença de Deus, esses irmãos eram muito afetuosos e amorosos e demonstravam um cuidado especial com Paulo. Amados, observando o texto que lemos, ali os discípulos ficou preocupado que Paulo fosse em Jerusalém, que poderia acontecer o mal com ele, porque amavam. E é assim, amado, a igreja, para ser fortalecida, tem que ter o amor um para com o outro, ter comunhão para com o outro, amar. A igreja, para ser fortalecida, para continuar de pé, os irmãos têm que olhar para o pastor e olhar com afeição de amor e carinho, olhar: esse é um homem que Deus colocou para nos dirigir, para nos guiar, para nos levar até os céus. Esse é um homem que eu tenho que olhar para ele e admirá-lo. E Paulo não foi diferente. Paulo, quando foi transformado pelo poder do Espírito Santo, ele foi amado pelo povo. Ele foi, ali o povo olhava para ele de uma forma diferente, e o povo tinha tranquilidade diante de Paulo. Mas quem conhecia o Paulo antes? Paulo era um caçador de cristão, mas ele foi transformado pelo poder de Deus. Paulo chega a Jerusalém e os irmãos recebiam com alegria. Os irmãos recebem ele com alegria em Atos 21:17. Recebe ele com amor. Quando ele sobe para Jerusalém, em Atos 28:15 fala: foram o encontro de Paulo, e Paulo se sentiu confortável.
Paulo sentiu confortável. Amado, é isso que nós temos que buscar para nossas vidas. Paulo sentia saudade dos irmãos. Em Filipenses 1:8, Paulo era tão amado que ele sentia saudade pelos irmãos. Se nós queremos ser avivados pelo poder do Espírito Santo, nós temos que amar uns aos outros, nós temos que declarar o nosso amor, nós temos a nossa atitude de amor, atitude de olhar para o irmão e sentir a necessidade do irmão, olhar com as suas dificuldades. A igreja, para ser avivada, não temos que deixar só nas costas do pastor. Ele é pastor, ele que se vira, ele ora. Ele é pastor, ele vai visitar. Amado, eu sei que tem alguns irmãos que cometem um erro. Se o pastor não vier me visitar, eu não vou à igreja. Mas o avivamento não acontece assim. Porque quando você está cheio de Deus, mesmo que vai uma pessoa simples te visitar, você sente a presença de Deus. Mesmo que seja uma pessoa simples, mas Deus levantou essa pessoa simples para ir até a tua casa, para te abraçar e dizer: o pastor te ama, a igreja te ama. É isso, amado, é buscar um avivamento para nossas vidas. Com o seu testemunho podemos ver 3 características que devemos ter para ser bons exemplos. Amado, olhamos o primeiro exemplo, o cristão avivado. O cristão avivado são exemplo da comunhão. A comunhão requer ajuntamento. Eu vi aqui domingo que vocês tiveram um ajuntamento no sábado, onde que os senhores humilharam os jovens, mas tudo bem, já foram perdoados, né? Já foram perdoados. Amado, o ajuntamento, onde há um ajuntamento, há a comunhão de Deus. A igreja não pode viver isoladamente. O irmão não pode escolher viver simplesmente só, porque você não foi chamado para viver só. Você foi escolhido para viver comunhão um para com o outro. Aleluia. E quando você entende que você precisa viver em comunhão, é porque a sua vida está ligada a Cristo. Você está em comunhão com Cristo. E quando estamos em comunhão com Cristo, também temos desejo de andar com o irmão. Essa é a transformação do cristão. Você precisa buscar para si o poder de Deus na sua vida. Como está a tua vida? A comunhão demonstra o cuidado com os irmãos. A comunhão demonstra o companheirismo. A comunhão, amado, é receptiva e calorosa. Ou a comunhão, amado, fortalecedora. A comunhão nos fortalece a cada dia. Quando você está em comunhão, você quer vir ao culto. Você lembra quando você aceitou Jesus? Que você falava língua estranha, que você via Cristo em todo lugar. Uma folha soprava, é Cristo. Cada coisa acontecia era Cristo. O tempo foi passando. Aí você chegava na igreja, quando você aceitou Jesus, você olhava o pastor e falava: que homem abençoado, que homem de Deus, olha tal. E quando você começa a perder a comunhão com Cristo, você, a primeira coisa, chega e olha o sapato do pastor: que sapato feio, que roupa feia que o pastor está. Sabe por quê? A sua comunhão já foi embora. Você não está mais ligado em Cristo. Você está vindo à igreja só por vir. E amado, e quando você estiver pensando dessa forma, você não vai galgar nada na sua vida. Que Jesus chama: ei, tenha comunhão para comigo. Mesmo que está sofrendo, mesmo que está dolorido, venha. Porque Paulo falou: ei, mesmo que eu vou morrer, mas eu tenho que cumprir o meu dever. O meu dever é vir à casa do Senhor. O nosso dever é vir adorar o Senhor. Se aqui tem culto na quarta, vem adorar o Senhor. Se tem culto na quinta, vem adorar o Senhor. Se é culto no domingo, vem adorar o Senhor. Você tem que obedecer a ordem de Deus. Você fala: ei, a quarta-feira o Senhor tirou para mim. Lá na minha igreja é quarta-feira, mas hoje é quinta-feira. Ei, quinta-feira é dia que o Senhor fez para que eu pudesse adorar na igreja do Senhor. O domingo é o dia que o Senhor reservou para que eu pudesse adorar ao Senhor. Eu tenho que ir, mesmo que está difícil, luta, mesmo que eu não tenha condições de pagar um Uber, mas eu vou chegar à casa do Pai, porque é o meu dever. É isso, Paulo fala: o meu dever e cumprir a vontade dele. Não importa o que vai acontecer comigo, eu tenho um dever de fazer a obra dele. Amado, é nosso dever de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor e entregar totalmente a nossa vida a Ele.
precisamos entender que Deus é prioridade em nossas vidas. Ele é prioridade em nossas vidas. Não um avivamento de oba-oba. Amado, eu fico preocupado. Às vezes, talvez você, um dia que for na minha igreja, talvez pode estranhar que minha igreja tem parede preta. Mas a parede preta não quer dizer nada. Mas eu fico preocupado com algumas igrejas que hoje fazem um movimento oba-oba. Um movimento que pessoas pulam, plantam bananeira e faz tanta coisa. Mas está todo mundo vazio, sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Porque, amado, nós temos que mudar. Nós não podemos viver um avivamento natural. O avivamento natural é aquele que simplesmente é temporário. Amado, nós temos que tomar o cuidado. E muitos irmãos vivem esse avivamento temporal. Quando tem festa, está todo mundo aqui, pula, canta, mas vai embora vazio, sem nenhuma experiência, sem nenhuma expectativa de vida. Mas quando você tem o avivamento do Espírito Santo, você sai daqui impactado e com a esperança, porque Deus vai fazer na sua vida. Não importa o caos que está acontecendo, mas você olha para o alvo. Ele é a minha resposta, Ele é a minha solução. Não, nada vai impedir um poder de Deus na minha vida. Mas quando tivemos um avivamento de oba-oba, vamos vir, vamos pular, sorrir aqui com os irmãos, mas chega em casa chorando, porque nada de bom aconteceu na sua vida. Mas quando nós estamos no avivamento cheio do Espírito Santo, você olha para a sua conta vermelha, você olha para a sua despensa, você vê que está vazia. Mas você olha seus filhos com alguma dificuldade. Mas você olha para Cristo e você começa a sorrir, porque Ele é a sua esperança. É esse o avivamento que nos traz. O avivamento nos leva dessa forma. Mesmo que está tudo difícil, você olha e fala, não, Ele é minha resposta. Eu creio que meu marido vai voltar para a casa do Senhor. Eu creio que o meu filho vai ser liberto. Eu creio que a minha vida financeira vai melhorar. E eu creio que quando nós vemos um avivamento, quando talvez você não está pensando em nada, bate na sua porta. Deus mandou vir aqui preencher a sua despensa. Aí você vê o poder de Deus na sua vida. Mas quando não estamos no avivamento, oba-oba, esse pastor nem lembra que eu existo. Mas não vai lembrar mesmo, porque Deus não vai fazer lembrar de você. Deus não vai fazer o pastor lembrar de você de maneira alguma. As pessoas pensam que Deus vai abençoar você de toda forma, você vindo ou não vindo, querendo cultuar ou não. Deus tem um processo de trabalhar em nossas vidas. Enquanto Paulo não teve um encontro com Deus, quem era Paulo? Quando Paulo teve um encontro com Deus, Deus foi e transformou aquele homem. Aquele homem Deus já conhecia já de antes, porque eu vou transformar esse homem nunca mais vai voltar para trás. E aquele homem foi transformado de uma forma tão especial, que aquele homem, onde ele passava, algo acontecia. Amado, aquele homem sofreu tanto. Como a irmã falou, estava na cadeia, amarrado. E a pessoa pensa que estava amarrado, só as mãozinhas. Ele foi amarrado de uma forma tal que não sei como ele suportou a dor. Foi Cristo, que ele era puxado. Mas o que ele fez? Murmurou, como nós murmuramos? Blasfemou, como alguns querem blasfemar? Falou mal? Não. Aquele homem estava cheio do Espírito Santo de Deus. Começou a louvar ao Senhor. E Deus te chama nessa noite. Ei, não importa o que está acontecendo contigo, me busque. Você vai ver o meu poder na sua vida. Me busque, entrega a tua vida totalmente a mim. Seja confiante em mim, porque eu serei contigo para abençoar infinitamente mais daquilo que você precisa. É isso que você precisa buscar, meu querido. Movimento que só traz mudança por fora e do lado de fora. Nós temos que tomar o cuidado disso. Tem movimento que só muda de fora, por fora. E por dentro continua a mesma coisa. O mesmo miserável, o mesmo fracassado, o mesmo sem amor, o mesmo aquele que olha para você e não traz esperança. Olha para você, você olha para ele e fala, Senhor, misericórdia dessa pessoa. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando ele chega no lugar, o lugar é contaminado.
é contagiado pelo poder de Deus. E você tem prazer de caminhar com Ele. Você tem prazer de andar com Ele. Você tem prazer de falar, vamos comigo, vamos passear comigo. Amado, eu tenho uns 2 irmãos que eu gosto de andar com eles. Ah, mas não vou não, estou sem dinheiro não. Eu quero que você vá comigo, não importa se está com dinheiro. Eu quero que você ande comigo. Porque eu sei que eu estou com ele, eu estou bem. Eu banco tudo, não tem problema não. O que eu comer, ele come. Mas porque eu tenho prazer, porque eu sei que com ele estou bem. E aquele, amado, tem um que eu tem dinheiro e fala, vamos, não vou, não gosto. A boca que abre a boca me entristece o coração. E diz que é crente. E diz que é cristão. Aí um dia eu fui fazer uma obra, eu também mexo com obra. E estou lá, numa casa de um presbítero. Prega até bonito. A hora que o outro falou, eu falei, seu presbítero, tudo bem? O rapaz olhou para mim, ele é presbítero? Misericórdia dele. Aí eu já calei também para não condenar as coisas, né? Sabe por quê? A mudança está lá de fora. Por dentro não tem nada. Por dentro está oco. Por dentro está oco, meu querido, nós temos que tomar o cuidado. Exemplo, cristãos avivados são exemplos na determinação, com perseverança e fortalecida pela oração. Você quer viver um avivamento aqui? Eu sei que aqui tem oração na sexta-feira. Avivamento não vem sem oração. Avivamento não vem sem jejum. Avivamento, amado, só vem através do poder de Deus na sua vida. Se você quer ser um homem avivado, não procura só cantar. Eu vejo as pessoas cantando louvores bonitos. Mas para cantar, meu querido, você tem que entregar também, ter uma vida de oração com Deus. Você tem que ter um comprometimento com a obra do Senhor. Eu não vou na igreja porque eu canto. Eu vou na igreja porque eu preciso adorar esse Deus. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Nós, como cristãos, precisamos entregar a vida do Senhor todos os dias. Não foi o dia que você levantou a mão e aceitou. A sua vida você entrega ao Senhor todos os dias da sua vida. Não o momento que você levantou a mão. Se você pensar dessa forma, você vai voltar atrás. Você vai recuar, vai desistir. No momento de dor, no momento de luta, você não vai permanecer de pé. Mas quando você, Senhor, eu me entrego ao Senhor todos os dias. Eu levanto de manhã e vejo o dia raiar, porque o Senhor é bom para comigo. Eu levanto de manhã e vejo, eu tenho condições de tomar meu café, porque o Senhor é bom para comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amado, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos de idade. Perguntei minha mãe e meu pai, posso ir para a igreja de crente? Minha mãe falou, pode. Se você quer ir, vá. Graças a Deus que não tive empecilho. E meus pais católicos, roxos, eu fui para a igreja. Inclusive, hoje sepultou o meu pai da fé, 92 anos. Fiquei triste, porque ele teve muita paciência comigo. Eu com 10 anos de idade, ele me levava para os eventos, ele me levava para os congressos. E o menino de 10 anos é um menino de 10 anos. Você imagina um menino de 10 anos. Mas ele teve paciência comigo. Ele me levava para os congressos fora da cidade. Andava 200 quilômetros. Só falava, meu pai, dá o dinheiro da passagem, que lá eu cuido dele. Ele teve toda essa paciência comigo. Faleceu ontem. Fiquei triste. Porque se eu estou aqui, primeiro Deus e segundo Ele. Ele teve paciência comigo. Eu vejo naquele velho, naquele senhor, uma experiência com Deus. Eu vejo na sua simplicidade. Falava errado, era o presbítero da igreja, era o dirigente da igreja no interior, num lugar pequeno, de roça, um lugar de 600 habitantes. Imagina, falava todo errado, mas dentro do coração dele havia um avivamento de Deus, bem na sua simplicidade. É isso, amado. E hoje eu posso contemplar, pela minha atitude, andando com Deus. Só resta meu pai. Hoje eu tenho um irmão pastor hoje da Assembleia de Deus. Minhas irmãs todas cristãs, minhas primas todas cristãs, tias minhas cristãs, porque um dia o Senhor me alcançou. Mas alcançou, não ficou só no alcançar. Eu procurei andar de acordo com a vontade de Deus. Se eu ando de qualquer forma, não ia surgir efeito no meio da minha família.
Amado, você precisa até buscar o avivamento para a sua vida, para que o efeito seja surtido no meio dos seus. Se você não conforma, fazer eu vou ser cristão igual ele, não. Jamais eu quero ir para a igreja, mas quando olha para você, ei, meu pai é um simples, meu pai é simples, minha mãe é simples, mas é muito simples, mas eu vejo Deus habitar na vida do meu pai mudou, meu pai era assim, hoje ele é assim, Deus transformou, eu preciso andar com esse Deus, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso andar nesse avivamento. Se nós queremos que a nossa família ande nos caminhos do Senhor, precisamos ter mudança dentro de nós. Precisamos ter mudança dentro de nós. Se não há mudança dentro de nós, amado, é complicado, fica difícil. Você precisa buscar para si, amado, o avivamento sobrenatural é com quebrantamento, é arrependimento. Você precisa buscar, você precisa se quebrantar diante de Deus e se arrepender todos os dias diante do Senhor. Não há avivamento sem arrependimento, pastor. Não há avivamento se não arrepender todos os dias. Amado, como eu me alegrei em conhecer o pastor William e a pastora Érica. Me alegrei. E me alegrei vindo aqui, vendo os irmãos cultuar o Senhor. Amado, maravilha, as pessoas entregam ao Senhor. Eu me emocionei quando a irmã chorou aqui, porque se entrega ao Senhor. E quando nós entregamos ao Senhor, o Espírito vem sobre nós. Amado, Ele nos move de uma forma especial, Ele nos move de uma forma diferente. A quarta-feira que eu vim aqui, eu vi essa irmã louvando e senti a presença de Deus, louvando ao Senhor, se entregando, se derramando ao Senhor. É isso que faz nos fortalecer diante do Senhor, olhar para o irmão e dar alegria, sentir a alegria que Deus está habitando na vida dele. Amado, a igreja é muito séria, servir ao Senhor é muito sério. Não é simplesmente levantar a mão e andar por aí, não. Você tem que demonstrar se a sua caminhada tem que ser uma caminhada cristã. O seu falar tem que ser um falar cristão. O seu abraço tem que ser um abraço cristão. O seu amor tem que ser um amor cristão. É isso que nos faz, que nos transforma todos os dias. Amada, é aquele avivamento que vem arrebentando com tudo e todas as áreas das nossas vidas. Transformando aquilo que era impossível, Ele transforma no possível. Aquilo você olha assim, amado, eu vejo algumas coisas acontecendo na minha vida. Quando a minha irmã foi cometida de câncer e quando o médico falou assim, pode ir embora para morrer em casa. Eu gosto dos médicos, que o médico fala na cara, né? Isso é bom, né? Eles falam assim, pode ir embora, descansa em casa. E minha irmã pesando 30 e poucos quilos, magrinha, sequinha, só osso. E nós levantamos um exército para orar. Levantamos um exército. E aquela irmã voltou no hospital. Mas você vem estar o dia aqui só para fazer algumas coisas. E um exército se levantou. Um povo avivado. Não era oração de oba-oba, não era oração de abrir a boca, não. Era oração de clamar ao Senhor que chegou até os céus. Minha irmã chega no hospital e sente uma dor forte. E essa dor forte faz ela até o banheiro. E ao você está no vaso, o tumor desceu. Todo tumor desceu. Aí chamou os médicos, sabe que médico é mais ateu do que tudo, né? Alguns, né? A maioria deles são mais ateus. Não deixou minha irmã levar aquele tumor embora. Ah, não, tal. Aí minha irmã foi curada. E depois daquele dia, ter mais 2 filhos. Hoje ela pode morrer tanto de comer. Hoje é outra, fala, minha irmã, para de comer, minha querida. Deus curou, mas você não para de comer, né? Pelo amor de Deus. Tem pressão alta, tem tudo, mas come igual... Entendeu? Mas Deus curou, sabe por quê? Teve um povo avivado que orou, se colocou o joelho no chão e Deus respondeu. É isso, amado, que Deus responde. Deus muda o impossível no possível. Deus transforma, meu querido. Deus transforma. É igual meu pai lá. Meu pai também está com câncer, mas eu creio que Deus só vai levar o dia que ele aceitar o Jesus. O dia que ele levantar a mão, talvez no outro dia ele esteja recolhido. Mas eu tenho esperança que Deus vai dar a oportunidade de levantar a mão. Eu confesso que esse Deus é para a minha vida.
É isso, nós temos que acreditar e confiar. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não desistimos, não desacreditamos e continuamos confiantes no Senhor, porque Ele vai fazer, não na minha vida só, mas na sua vida também, no meio da sua casa. Meu querido, olha para a tua cara e fala: Senhor, obrigado pelo meu lar, obrigado, Senhor, pela noite que eu passei, obrigado pela cama que Tu me deste, obrigado pelo alimento que Tu me deste, obrigado pelo conforto que Tu me deste. Olha para a tua casa, o Senhor tem promessa para cumprir no meio da sua família. O Senhor tem promessa para cumprir no meio da sua casa. O Senhor tem promessa para cumprir no seu casamento. Não duvide do amor de Deus para contigo. Não temas, só crer somente. Não duvide do poder de Deus para agir na sua vida, porque Deus é aquele que pode fazer o impossível no possível. Talvez você pense: eu não tenho mais resposta, não tem mais solução para mim. Amado, talvez o povo olhava para Paulo e falava: que homem é esse? Deus transformou. Deus pode olhar para você e falar: ei, tem resposta sim, basta você confiar e caminhar para o alvo, que sou eu na sua vida. Caminha para o alvo. Não desiste da grandeza de Deus para você. Não desista, amado. Amado, quando Deus entra, a batalha espiritual, quando nós somos transformados no caráter, na moral, no caráter moral e no espiritual, nós somos cheios da graça de Deus. Nada vai impedir a caminhada com Ele. Sabe que eu tenho mania? O pessoal fala assim: vou na sua casa hoje. Meu querido, você pode vir no sábado. Que no domingo ou você vem para a igreja ou você fica aqui em casa sozinho. Isso não é porque eu sou pastor hoje. É desde quando eu era membro. Amado, você nunca vai ser igual a mim, eu também nunca vou ser igual a você. Mas eu tenho alegria de cultuar o Senhor. Eu terminei meu culto domingo 1h da tarde. Mas à noite eu estava aqui. Sabe o quê? E eu ouvi uma palavra transformadora na minha vida. Domingo. Não era para me pregar mesmo domingo. Era para me ouvir. Então eu tenho prazer de cultuar o Senhor. E quando eu era membro, quando eu me converti ao Senhor, passado o tempo, cheguei da juventude, com 23 anos, eu vim para São Paulo, aqui na região aqui de Itaquera, e fui para uma igreja. 20 anos. E fiquei ali. Só que eu fiquei uma igreja de 600 membros, grande. Mas eu via necessidade, eu via aqueles diáconos, tudo internado, com medo de sujar a roupa. Porque enchia, tinha que pegar a cadeira para colocar no ombro e levar. Eu via aquela dificuldade deles, eu pegava as cadeiras e levava. E o pastor fugiu da regra, que lá a lei era no mínimo 2 anos de membro para você ser alguma coisa. Com 6 meses me colocaram como diácono na igreja. Levantou um alvoroço no meio da igreja. Aí Deus, os irmãos, chegou e falou: pastor, nós estamos aqui há 20 anos, não somos diácono. Aí o pastor falou: mas vocês nunca fez o que faz. Vocês estão 20 anos. Mas o pastor se sentiu apertado e colocou eles no final do ano. Teve que colocar eles no final do ano. Colocou, mas tudo bem. Mas não é para contar vantagem. Mas a partir daquele dia, Deus transformou a minha vida. Que eu me dediquei mais ao Senhor. Mesmo não tendo responsabilidade, eu amava. Só ia nos cultos, chegava no horário. Mas no momento que Ele me colocou como liderança, eu senti uma responsabilidade, um peso grande. Falei: eu preciso chegar no horário e fazer as coisas para o Senhor. Porque quando me colocou na liderança, eu tive liberdade para trabalhar. Antes eu fazia com medo, mas não, eu tive liberdade. E Deus foi transformando a minha vida. Aquele garoto de 10 anos passou um processo grande. Com seus 15 anos vagou, mas voltou com seus 18. Graças a Deus que eu fui com 10, mas vaguei nos 15 anos, mas voltei com 18. E hoje estou aqui de pé, graças a Deus. Porque eu me entreguei ao Senhor. Eu tenho prazer de servir ao Senhor. Quando eu leio as cartas paulinas e vejo a história desse homem, inclusive eu tenho outra mensagem, quando aquele homem é mordido da víbora, da cobra, e o povo tudo questionando, mas ele continuou aquecendo a fogueira. Se você que é cheio do Espírito Santo,
Não deixe a fogueira apagar na sua vida. Não espere o pastor colocar lenha na sua fogueira. Não espere o pastor colocar lenha nessa fogueira. Você mesmo. Deus te dá condições de aquecer essa fogueira e você viverá cheio do Espírito Santo de Deus. É isso, meu querido. Amado, passando tempo, aí com um ano, chegou na eleição, na igreja lá tinha eleição, eu fui eleito como líder dos diáconos. Aí voltou alvoroço. Mas como? Só que eu era um diácono muito chato. Se você chegar cedo, você tinha pai e mãe para vir ainda, filho, colocava as bolsas, eu chegava e tirava tudo. E ninguém te fazia isso antes. O lugar é para quem chega primeiro. Não é para você chegar primeiro e marcar o lugar para os outros. Eu fui adquirindo um respeito e não deixava ninguém marcar lugar. Aí criou aí o pastor falou, ninguém vai marcar lugar mais. O diácono está aí para fazer isso. E ele fez e todo mundo tá bom, pode deixar. Então Deus muda. Se você, sabe aquela pessoa que quer chegar atrasada, mas quer sentar no banco da frente? É isso, meu querido, mas eu me entreguei ao Senhor. E com 3 anos, eu fui ao presbitério. Porque eu me entreguei. Aí o pastor me disse, você quer ir para o seminário? Eu falei, não, agora não. Mas acabei indo depois. Eu pago o seu seminário. Eu falei, não, agora não, depois eu vou. Fiquei 6 anos no seminário. Mas Deus abençoou minha vida. O que Deus quer falar para você nessa noite? Não olha para as suas dificuldades, pelas lutas que virão sobre você. A irmã falou, as lutas vão vir. As tempestades vão vir. As dificuldades vão vir. Mas se você estiver firme em Cristo Jesus, nenhuma tempestade tirará você da presença do Senhor. Nada vai tirar você da presença do Senhor. Querido, precisamos viver um avivamento genuíno. Amado, quando vivemos um avivamento genuíno, nada vai nos tirar da presença do Senhor. E quando vivemos esse avivamento, nos dá convicção, nos dá esperança que Deus está conosco, aleluia. Ele nos traz uma esperança quando vivemos um avivamento genuíno com Ele. Eu vejo aqui que o pastor é rodeado de líderes. Olha que igreja abençoada. Eu vejo aqui que tem vários pastores abençoado. O irmão de quarta-feira não veio hoje, que está cansado de ter subido a rampa do prédio, né? Eu sei que ele falou eu tenho que subir aquela rampa para chegar no meu apartamento. Eu guardo tudo, meus. Eu vou guardando tudo. Está falando, eu guardo. Ele não veio hoje, mas... Amado, aqui é rodeado de pessoas abençoadas. Quando terminou o culto, eu vi a liberdade que eles têm com o pastor. Um momento de alegria e comunhão. Isso se chama avivamento. Talvez a pessoa não entenda, isso é um avivamento. Avivamento não é só pular na igreja, não. Avivamento não é fechar, não é escurecer a igreja, como a juventude acha que avivamento é isso, que está cheio de igreja, cheio de jovens, mas todos os jovens saem vazios. Que eu conheço alguns, meu querido, que saem da igreja e vai para a balada. Sabe por quê? A igreja fecha, escurece e faz um show lá dentro. Esquece que o Espírito Santo, né, que precisa ser levantado, adorado. Não, eles fazem um show, terminam o culto e vão embora. Vão que vazios. A minha igreja só tem uma parede preta, mas não faz essa bagunça não, tá? Pode ir lá em nome de Jesus. Entendeu? Está cheio de igreja assim. Avivamento é ter comunhão, é ter prazer e vir à casa do Pai, adorar o Senhor. Você viu algum momento Paulo pulando? Você viu algum momento Paulo fazendo alguma coisa? Não. Paulo chegava e pregava o quê? A palavra de Deus. E onde chegava, vidas eram transformadas. Ele chegava, exortava o povo e falava, e o povo era transformado. Mas as pessoas acham que avivamento, não, juventude, jovens que estão aqui, cuidado com sua decisão. A pastora falou, a escolha é sua. Aqui, Deus opera milagres. Aqui você vem e Deus derrama o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você pode até desejar de ir para outra igreja que faça um alvoroço, mas você sempre continuará vazio, sem a presença de Deus. Eu falo isso para o meu povo, gente, toma cuidado. Você quer ir na igreja para conhecer? Vai para conhecer lá para você ver, porque é diferente.
Porque nós pregamos uma palavra de Deus fiel ao Senhor. Nós pregamos a palavra do Senhor. Aí precisamos pregar a palavra, amado. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nos deixa impactado e cheio da glória de Deus. Precisamos louvar ao Senhor. Eu sei que você está cansado, saiu da tua casa. Mas sabe por que você veio? Porque você tem compromisso não com o pastor, você tem compromisso com Deus. Você vê aqui hoje que você tem compromisso com Deus. O dia que você tiver compromisso com o pastor, não precisa vir mais, porque Deus não vai operar na sua vida. Venha porque você tem um compromisso com Deus de ouvir a palavra do Senhor. Pelo menos as 2 mensagens que eu ouvi aqui foi abençoadora na minha vida. É isso que você tem que pensar. Deus muda a minha história. Deus mudou a minha, vai mudar a sua, meu querido. O verdadeiro avivamento só começa a acontecer quando reconhecemos a Deus como nosso Senhor. Eu sei que você reconhece, por isso você está aqui. Qual a sua atitude diante de Deus? Qual a sua atitude, amado? Eu quero falar para você. Paulo se entregou totalmente ao Senhor. Como está a sua vida? Qual a área da sua vida que precisa de mudança? Tem coisas pequeninas que a gente não dá valor, mas são coisas pequenas que tiram a gente do foco. Tem coisas pequenas, amada, que tiram a visão, tiram do alvo que é Cristo. São coisas pequenas, não espera coisas grandes acontecer. Quando a coisa grande acontecer, porque você está fora há muito tempo. São coisas pequenas que não permite você vir à igreja. São coisas pequenas que tiram você da visão do reino de Deus. Como está a sua vida hoje diante do Senhor? O que está mudando? O que dói dentro de você? O que precisa ser transformado dentro de você? O que precisa ser transformado? Deus quer transformar hoje. Deus quer fazer o impossível virar possível na sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida, porque Deus tem promessa. Ele quer fazer novo na sua vida, meu querido. Entenda, amado. Deus quer fazer o avivamento, amado. Só acontece quando nós reconhecemos a grandeza de Deus para nossas vidas. Como está o teu coração? De que maneira você saiu da tua casa para ouvir uma palavra do Senhor? Senhor, eu preciso ouvir uma palavra de Deus. E quando a pastora falou assim, tá aqui quem precisa ouvir a palavra de Deus. Teve um dia que eu estava tão chateado na igreja. Você pensa que o pastor não fica chateado? Estava tão chateado. Me deu vontade de pegar a Bíblia, pegar as coisas. Falei, gente, eu estou abandonando o barco, estou indo embora. A igreja simplesmente faltou mais da metade da igreja. Eu falei, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E eu chamei um pregador esse dia ainda. Imagina, domingo. Rapaz, minha cara ficou arrebentada. Aquele homem começa a pregar. Deus usa aquele homem para falar com a irmã. E a irmã ali falou, Senhor, me perdoe. Calei minha boca na hora. Porque a palavra era para a irmã. Não era para os que faltaram. Falei, Senhor, me perdoe. Mas tem hora que a gente dá desespero. Tem hora que dá desespero, pastor. Aqui não, aqui a igreja está cheia. Mas tem hora que dá desespero. Você convida uma pessoa e a igreja falta metade. Falei, Senhor, tem misericórdia. Mas aquilo começou a pregar. E Deus falou assim, eu não sei por que eu vim aqui hoje, mas Deus está mandando falar isso para você. E era tudo que a irmã precisava ouvir. Eu vou falar o que com Deus? Vou falar o que na hora se está vazia ou cheia? Deus operou. Deus agiu. Deus se manifestou naquele lugar. Mas sabe por que Deus manifestou naquele lugar? Porque ali há um povo que adora o Senhor. E não é diferente aqui. Se o povo adora o Senhor, o poder de Deus, ele se manifesta nas nossas vidas. Ele se manifesta para falar conosco. Amado, cristãos vivados são exemplos no equilíbrio espiritual. Cristão vivado pensa até no falar. Tem equilíbrio emocional. E tem equilíbrio no agir. E tem equilíbrio no mover as coisas. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, nada nos tira do foco. Qual é o seu foco hoje? Qual é o seu foco? Eu não conheço, aqui é bom que eu posso falar que eu não conheço ninguém. Mas a minha igreja é tão uma dificuldade, rapaz.
Eu falo fulano está sem dinheiro, eu já sei quem está sem dinheiro. Eu falo que fulano eu já sei quem é. Eu falo, eu já sei quem é. Rapaz, Deus quer agir, mas talvez o povo não acredita mais, porque eu sei a história de todo mundo. O que eu faço? Eu levo gente de fora para Deus operar. Vai lá, meu filho, se vira. Se Deus usar você. Porque eu conheço a história de todo mundo. Teve um dia que o rapaz pregou, bateu. Mas se eu abrir a boca, ninguém ia vir na igreja mais. Porque eu conheço a história de todo mundo. E aqui é bom você pregar num lugar que você não conhece. Deus deixa Deus trabalhar. O que precisa mudar na sua vida? O que precisa ser transformado hoje? O que precisa? Às vezes eu falo lá para fazer o apelo, o pessoal nem vem, porque eu não vou não, que o pastor já sabe da minha história, eu nem vou. O que precisa? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter um novo avivamento, um renovo na sua vida? Você quer ser avivado, continuar no avivamento do Senhor? Ser renovado pelo poder de Deus? Amado, a renovação é contínua, tem que ser contínua em nossas vidas. Não pode paralisar, não pode parar. O renovo espiritual tem que ser. Paulo não parou. O povo pensa que Paulo simplesmente ele foi transformado ali na rua direita, tocou na cabeça dele, abriu os olhos, voltou a enxergar e ele saiu pregando. Não. Quem prega isso é mentiroso, tá, irmãos? Ou não conhece a palavra do Senhor. Paulo demorou alguns anos andando com Cristo para sair pregando a palavra do Senhor. Ele demorou alguns anos, ele buscou avivamento para a sua vida, ele buscou conhecimento, ele buscou quem era Deus para a sua vida, para sair. Ele demorou alguns anos. Mas essa demora que demorou, ele não voltou atrás, ele continuou firme na presença do Senhor, porque ele foi transformado, ele foi cheio do Espírito Santo, e esse Espírito não saiu mais dele, porque ele não deu lugar para o inimigo trabalhar. Ele foi transformado, ele foi xingado, ele foi humilhado, ele foi acusado, mas ele permaneceu. Quem é você? Você era matador, você era executor dos cristãos. Quem é você? Não, ele não voltou, ele não olhou as acusações. Sabe o que faz nos desistir? Quando a pessoa nos acusa, a gente recua, tem medo. E Paulo não teve medo de prosseguir, porque ele tinha certeza, o que Deus fez na vida dele era um Deus de transformação. Talvez você se sente acuado, talvez você se sente desprezado, talvez você recebe calúnias, acusações, porque você era antes. Se você era drogado antes, não é mais, você é cheio do Espírito Santo. Se você era um beberrão antes, não é mais, porque Deus transformou. Muitas pessoas que abrem a boca, recebem acusações, não voltam mais à igreja. Mas Paulo recebeu todas as acusações que era possível a ele, mas ele continuou, ele perseverou, ele continuou na presença do Senhor e buscou conhecimento de Deus e foi transformando vidas ao caminhar a sua jornada. Deus te chama, eu quero transformar a vida através de você. Não se limita. Não se limita às acusações, não se limita aos questionamentos. Deus está falando para você nessa noite, eu quero abençoar vidas através de vocês. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque Deus tem palavra, Deus quer transformar, Deus quer encher. Amado, se você quer ser essa pessoa, Senhor, usa a minha vida, transforma a minha vida. Se você quiser vir à frente aqui, fala, Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu preciso ser usado por Ti. Eu preciso que vida seja abençoada por mim. Através de mim, que vida seja alcançada pelo Senhor. Eu quero orar por você. Se você quer ser transformado pelo poder de Deus. Aleluia. Deus pode transformar, meu irmão. Deus pode transformar. Eu conheço um que chegou também na igreja muito pior. E hoje é um grande homem de Deus. Ele é pastor há 30 anos. Amado, Deus quer usar a sua vida. Se você quer esse Deus. Qual o seu nome, João? Vou orar por você. Qual o seu nome? Rodrigo. Jonathan, tá bom. Deus vai entrar nessa vida em nome de Jesus, eu creio.
Deus pode entrar e tirar todo empecilho, todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. Toda obra maligna caia por terra, em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer. Aleluia, porque Deus tem poder para transformar. Deus quer usar a sua vida, meu querido. Uma coisa que eu ensino na minha igreja, gente, chegar alguém, abrace. Não manda embora. Abrace, cuida. Eu sei que Deus, de 10 vai ficar 1. Vai ficando 1, já é um milagre do Senhor. Cuida, abraça. Ah, pastor, não dá para abraçar. Abrace. Eu abraço todo, porque você não pode abraçar. Nós temos que se colocar na presença do Senhor. Como eu olho para essa vida, um problema de saúde, problema espiritual, eu tenho que olhar com amor. Senão o que eu preguei aqui nada vale. Se eu olhar para essa vida com amor, nada vale o que eu preguei. Será tudo destruído. Mas Deus tem poder para abençoar essa vida. Deus pode entrar na vida do Jonathan, abençoando em nome de Jesus. Vamos orar por ele. Senhor, Pai, quebra todo laço do inimigo. Ó Deus, sabemos que aqui tem causa espiritual nesta vida. Tu és o Deus para transformar em nome de Jesus. Ó Deus, nós homens não temos poder para nada, mas o Teu Espírito Santo tem para poder transformar, fazer mudança nessa vida. Eu oro abençoando em nome de Jesus. Senhor, tira toda dor, Senhor. Em nome de Jesus, vai transformando essa vida pelo poder do Espírito Santo. E declaramos, ó Pai, que toda obra maligna caia por terra, que essa vida seja liberta em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amado, que Deus abençoe vocês. Passar a palavra para o pastor já. Não desista do amor de Deus para a sua vida. Deus tem poder para transformar. Pode vir, pastora. Deus tem poder para transformar a sua vida. Eu sei que você está aqui porque Deus já tem trabalhado. Mas talvez você tenha causas que dependem do Senhor. E Deus está falando: não desista do meu amor. Seja contínua. Seja como Paulo foi comigo, que eu derramarei meu poder sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que bênção, né? Bênção. Palavra abençoada. Glória a Deus. Irmãos, os recados. Amanhã tem oração às 20 horas. EBD está de férias. Domingo é a abertura da festividade. 17 anos. Já foi dito aqui que nós transferimos as responsabilidades dos cultos aos líderes de cada grupo, né? Então, cada grupo vai direcionar um dia de culto. Tudo para a honra e glória do Senhor. Domingo agora é o grupo de mulheres, né, Adri? Vai ser bênção. Irmãos, participe. É uma festa para agradecer ao Senhor. O propósito é esse, né? Ali o tema, só tua graça me basta. Eu estava comentando hoje com a Kiki e com a Simone que assim, meu coração se enche quando está chegando o próximo da festividade. Porque são 17 anos, né, irmãos? Nós estamos criando e educando um adolescente. E é uma fase muito difícil. A igreja, ela não é nossa. Mas se o Senhor nos colocou à frente para coordenar e liderar, nós precisamos comemorar. Porque como o pastor disse aqui, né? Pastor também sofre, viu? Pastor também chora e pastor também sente dor. E é um momento muito importante. É uma festa. E a gente só convida para a festa quem a gente ama, não é verdade? Então, por isso que a gente está convidando a igreja, tá bom? Vocês participem com a gente, porque vocês fazem parte dessa história. O pessoal de Gavião Peixoto já confirmou o encerramento, Tupã, Bragança Paulista, e a festa para o Senhor, tá bom, irmãos? Então, domingo agora já inicia, horário de culto normal. Quem direciona o culto é o Espírito Santo, mas quem vai coordenar a parte da liturgia é cada grupo num dia, tá bom? Dia 8